Bom, gente, a quantidade de chuva que caiu no início da segunda quinzena de janeiro em São Paulo surpreendeu, vocês sabem, né? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o último janeiro chuvoso, assim, foi em 2011, olha só. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, janeiro já é considerado o quinto mês mais chuvoso dos últimos 74 anos na cidade de São Paulo. Só nos primeiros 23 dias do mês, choveu 424,2 milímetros. O último recorde para janeiro foi em 2011, quando a precipitação atingiu a marca de 493,7 milímetros. Em tempos de chuvas fortes, aumenta o risco de enchentes em várias regiões da cidade, situação que afeta a vida da população. No Revista da Cidade, vamos saber quais são os direitos das vítimas desse tipo de prejuízo. Para conversar sobre o assunto, estamos recebendo a Sônia Amaro, advogada e supervisora institucional do Proteste. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Se assustou também com a quantidade de chuva e não para, não para nunca mais. Chuva num curto espaço de tempo. Muito. E dizem que não para por aí, né? Segundo as pesquisas, falaram que vai continuar essa chuva, só que a gente bate na mesma tecla. A cidade de São Paulo não tem estrutura para receber essa quantidade de chuva. O que acontece? Por que a gente não consegue sanar esses problemas, né? E problemas inúmeros que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? A pessoa pode perder todos os eletrodomésticos de casa, pode alagar a casa, aí fica aquela questão da paciência, né? O eterno recomeço. Transtornos, né? O transtorno. E aí que a gente se pergunta, que direito eu tenho se esse tipo de coisa acontece? Ah, é um acidente natural, foi a força maior. O cidadão tem direitos? Sim, olha, certamente tem. Ele tem vários direitos e ele deve, então, procurar informações porque realmente as pessoas ficam na dúvida. Então, existe, muitas vezes, a responsabilidade que é do poder público. O cidadão, ele pode realmente se dirigir à prefeitura, aos órgãos, para registrar sua reclamação e esperar realmente que ele seja ressarcido dos prejuízos que ele teve. Então, é bom a gente abordar um pouco esse assunto. Existem também os seguros. Claro, que também o cidadão, tem isso. O consumidor pode ter feito. Então, existem vários direitos aí que é muito bom a gente poder falar. É que tem casos que não tem o seguro, né? Isso. Então, vamos à primeira perguntinha do público, é claro, a gente vai mostrar aqui para vocês. Rapidinho, pode soltar. Quem teve a casa danificada por uma enchente pode pedir isenção do IPTU? É uma boa pergunta. Pode pedir isenção? Pois é, algumas cidades, né, elas estabelecem essa possibilidade através de lei. Então, depende, vai variar de cidade para cidade. Precisa ver se existe. Por exemplo, em São Paulo existe sim essa possibilidade. Só que o que acontece? Se a pessoa teve efetivamente prejuízos, ela tem que registrar essa reclamação nos órgãos públicos, na prefeitura. E só no ano seguinte é que viria esse desconto ou a isenção, dependendo do valor do prejuízo do consumidor, do cidadão. É um processo longo. Muito, extremamente longo. Porque às vezes a pessoa imagina o quê? Que é agora já. Mas não, é só para o ano seguinte que acontece uma forma de compensação, na verdade. E sempre foi assim, esse processo tão demorado? Infelizmente, isso como foi feita, como foi redigida a lei. Em São Paulo ela estabelece isso. Agora, em outras cidades é preciso que o cidadão ele se informe para verificar se existe essa possibilidade também, ou do desconto ou da isenção. Entendi. É que cada caso é um caso mesmo, é importante porque é municipal. Averiguar. Tá, entendi. Soltar mais uma perguntinha? Quem não tem seguro e perdeu o carro na enchente, pode pedir indenização para a prefeitura? Boa pergunta. Pois é, exatamente nesse caso em que o cidadão ele tem sim o direito de pleitear o ressarcimento dos prejuízos que ele teve junto ao poder público, a prefeitura no caso. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que acontecem enchentes, acontecem alagamentos por omissão, muitas vezes, do poder público. Quer dizer, o poder público deveria ter feito uma obra, ou está fazendo a obra ainda, está demorando para fazer essa obra, e em função disso acabou causando o transtorno. Ou então simplesmente não está fazendo o que deveria. Então, existe sim essa obrigação, a Constituição Federal estabelece isso, mas é preciso dizer que também é um processo extremamente longo. Processo burocrático, né? Eu deixei uma perguntinha no ar, né, para você. Estava falando do apagão. O que acontece? Do nada você está vendo um filminho, alguma coisa. E os eletrodomésticos, enfim, eletroeletrônicos, a gente sabe que tem uma certa sensibilidade, né, a esse corte de energia. E por muitas vezes queima geladeira, TV, enfim, tem tantos outros utensílios em casa. E aí?
Quem que fica com a conta? Pois é, olha, é bom a gente poder falar sobre esse assunto, porque isso realmente é uma coisa comum. Infelizmente, né, é comum. Porque, na verdade, o que acontece? Quando volta a energia elétrica, existe ali uma sobrecarga, uma oscilação, o mais correto é isso, uma oscilação na energia que faz com que queime o aparelho ou danifique, às vezes não queima por completo. Então, essa responsabilidade é da concessionária de energia elétrica. Então é importante a gente destacar isso. Nessa situação, o consumidor, primeira coisa que deve fazer é entrar em contato com a concessionária de energia para registrar a reclamação, falar o que aconteceu exatamente, porque existe todo um procedimento também que tem que ser seguido. E para ele não perder o seu direito, ele deve entrar em contato primeiro. Num primeiro momento, entra em contato. Porque às vezes as pessoas imaginam que deve mandar consertar e depois mandar a conta para a concessionária. Pelo contrário. Não. Exato, porque tem um processo, é um pouco burocrático? Mas de qualquer forma, a responsabilidade, é isso que a gente precisa destacar, é da concessionária de energia. Não, e daqui a pouquinho a gente explica qual que é o processo que você tem que colocar em andamento para conseguir reaver esses valores, tá? Soltar mais uma perguntinha? Vamos lá. No caso de quem tem seguro, o que a gente deve fazer se a seguradora não quiser cobrir os danos causados pela enchente? Esse caso é tão comum que você vê os carros alagados ali na enchente e muitas seguradoras acabam dando perda total. Olha, isso pode acontecer, na verdade, por dois motivos. Primeiro, porque aquele seguro do cidadão, do consumidor ali, não cobre aquele tipo de evento. Entendi. Essa é uma situação. Porque acontece. Às vezes a pessoa acha que tem a cobertura, mas não tem. Então, por isso que é importante, antes de fazer o seguro, verificar exatamente qual é a cobertura do seguro. Porque senão acontece o sinistro, como a gente diz, acontece o evento e o consumidor fica na mão. Então, agora, tem uma outra situação que muitas vezes o consumidor até tem essa cobertura no seguro dele, mas por alguma situação específica daquele evento, a seguradora entendeu que não tem que indenizar. Aí é uma discussão que pode ir para o judiciário, o consumidor tem que reunir uma série de elementos ali, de argumentos e elementos para justamente pleitear os seus direitos. São as provas, né, que a gente São as provas, fotografia é uma delas. Hoje a gente carrega sempre fácil, um celular com a gente, tem sempre como tirar foto, prova testemunhal, então tudo isso ele deve reunir para uma discussão no judiciário. Maravilha, maravilha. Vamos soltar mais uma perguntinha? Bom, eu queria saber quais os principais documentos para se pedir indenização no caso de enchente. Boa, é sobre isso que a gente ia falar, porque aí você falou, das provas, a gente pode tirar foto, mas só tirar foto? Não, tem todo um processo, não tem? Tem todo um processo. A foto é importante porque realmente você registra ali exatamente a situação. Agora, se o consumidor, claro, todo o prejuízo que o consumidor tiver, então ele deve também demonstrar isso. Por quê? Porque depois ele vai justamente pleitear a reparação por esses prejuízos, né? É como a gente falou naquela questão do IPTU. Em algumas cidades é possível desconto à isenção, mas o consumidor vai ter que demonstrar realmente qual foi o prejuízo que ele teve. Entendi. Não é demonstrar que houve, não cabe a ele a prova do fato em si, mas sim do prejuízo. Isso ele vai ter que demonstrar. Então, foto, por exemplo, a nota fiscal de tudo que ele gastou com relação àquele assunto. Então, você já vai pensando assim, eu tenho que ter nota fiscal de tudo que eu quiser reclamar para ter. E prova testemunhal sempre é importante. O que? Uma testemunha, todos os elementos que ele tiver. A reclamação que ele fez no órgão também e que não resolveu muitas vezes, isso também, ele tem que anotar número de reclamação, com quem ele falou. Onde faz a reclamação? Se ele fizer a reclamação no poder público, por exemplo, é na prefeitura, diretamente na prefeitura. Direto, né? Ele tem que fazer essa reclamação na prefeitura. Agora, no caso de uma seguradora, por exemplo, ele vai fazer diretamente na seguradora, mas ele vai ter também que anotar esses dados todos para que se amanhã ou depois ele tiver que, infelizmente, discutir numa outra instância, ele vai ter que reunir tudo isso. E como que faz o cálculo para a gente receber esse valor de volta? O cálculo em cima do prejuízo, quando vai para a justiça? Pois aí no caso, o que o consumidor vai ter? Se ele perdeu, por exemplo, móveis, né? Se ele perdeu eletrodomésticos, então ele vai ter que, consumidor, pode até fazer uma pesquisa de mercado para verificar exatamente e ter parâmetros do quanto ele vai pedir de ressarcimento. É claro que o valor de um eletrodoméstico novo vai ser um pouco diferente daquele que ele tinha, mas isso é um parâmetro, claro, é um parâmetro, porque aí isso vai servir de base para ele discutir.
Entendi. Então você comprova, vê esse parâmetro, tempo de uso, tudo isso entra como comprovação, né, do que você perdeu ali. Isso. Tá certo. Olha, muito obrigada pelo esclarecimento. Então temos os nossos direitos, mas claro, você tem que fazer o acúmulo aí de provas para poder depois entrar com o processo, né, só na uma justiça. outra informação adicional, porque eu acho que é importante, se a pessoa tiver dúvida, procura o órgão de proteção ao consumidor que pode auxiliar com informações, com esclarecimentos Até vou passar o contato para vocês aqui, olha, proteste.org.br, proteste.org.br, para você ter mais esclarecimentos. Aqui é só uma pontinha daquelas dúvidas que passam na cabeça das pessoas, mas você pode se aprofundar no proteste.org.br. Sônia Amaro, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço vocês. Obrigadão, querida. Tchau, tchau.